Boa noite para todo mundo. Hoje, 28 de fevereiro de 2023, hoje eu lembrei de falar do dia para vocês. Último dia de fevereiro, e aí, como foi o mês de vocês por aí, por aqui? Super positivo, graças a Deus. Não bati janeiro, mas março está aí para isso, se Deus quiser. Mas vamos para o resumão do dia, vamos lá. Começando pelas bolsas da Ásia. Por lá as bolsas fecham no positivo, nenhum drive em específico acontecendo por lá, na verdade elas refletiram aí a positividade das bolsas de ontem, tanto da Europa quanto nos Estados Unidos, mas não foi aquele negócio super positivo, mas todas aí no campo positivo dentro da estabilidade. Lembrando, pessoal, que hoje à noite lá na China saem dados de PMI, então a gente vai ter que acompanhar e o mercado também está em compasso de espera aguardando esses dados por lá, ok? Falando de commodities, o minério de ferro, pessoal, nessa madrugada ele continua no processo de queda e lembrando que a China segue aí pressionando as siderúrgicas para reduzir sua produção por uma questão de meio ambiente e tal. Porém, ao longo do dia, o minério recupera parte dessa queda e fecha aí esse período dentro de uma estabilidade, tá bom? O petróleo hoje em alta, tá, pessoal? A Rússia anunciou o corte de exportação de petróleo para a Polônia. E isso contribuiu aí um pouquinho para a alta do petróleo. Mas, mesmo com a alta de hoje, o petróleo está no quarto mês consecutivo de queda do seu valor, tá? Isso por quê? Preocupações com as altas de juros mundo afora que tem acontecido. A questão da reabertura da China, que ainda não se vê aí uma questão muito acelerada. E, obviamente, tudo isso traz preocupação de demanda global. E isso, então, pressiona o petróleo para baixo. Quarto mês consecutivo num processo de queda, tá bom? Bom, vamos lá para a Europa agora. Indo para a Europa, as bolsas da Europa hoje fecham mistas, tá? Algumas positivas, outras levemente negativas, mas assim, tudo pouco, assim. Hoje pela manhã saíram dados de inflação na França e na Espanha. São países relevantes, não é uma Alemanha da vida, mas são países relevantes na Europa, e a inflação dos dois países acelerou. E isso trouxe preocupação aí que o Banco Central Europeu vai ter que seguir com a sua política aí de aumento de juros para conseguir controlar a inflação por lá. Então isso deu uma contaminada nas bolsas de lá, mas de qualquer forma algumas positivas, outras negativas, ok? Fora isso, nada demais acontecendo por lá. Lembrando, pessoal, que amanhã começam os dados de PMI da semana. Amanhã saem os blocos de PMI industrial mundo afora e na sexta-feira os blocos de PMI do setor de serviço e composto mundo afora. Então, de qualquer forma, todas as movimentações que têm acontecido ontem e hoje nas bolsas estão bem pequenas, a amplitude não está nada muito expressivo, ok? Tá quase uma lateralização aí, certo? Bom, vamos agora lá para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, hoje saíram dois indicadores importantes. O primeiro foi confiança do consumidor e o segundo foi o PMI de Chicago. Não é o PMI mais importante, mas a gente também olha para esse dado. Todos os dois indicadores vieram abaixo do esperado e abaixo do dado anterior, tá, pessoal? Então, a confiança do consumidor vindo abaixo do esperado mostra o quê? Mostra, e vindo abaixo do que o dado anterior também, mostra que o americano ele está agora colocando um pé no freio do seu consumo, dos seus gastos. Por quê? Porque ele já não confia tanto mais na economia que está por vir por lá. E se o consumidor não confia, não consome, tende a provocar uma queda na inflação, certo? Além disso, o PMI de Chicago veio abaixo do esperado, abaixo do valor anterior e abaixo de 50. Lembra, pessoal, que o PMI acima de 50 mostra uma expansão econômica do país e um PMI abaixo de 50 mostra uma contração daquele país. Então, o PMI de Chicago veio abaixo de 50. De qualquer forma, vamos aguardar o de amanhã e o de sexta-feira, tá? Então, bolsa lá nos Estados Unidos, dentro da estabilidade, na verdade, ela fechou praticamente no 0 a 0. Hoje ela oscilou um pouquinho positivo, um pouquinho negativo, um pouquinho positivo e negativo. No final das contas, o S&P acabou fechando aí levemente negativo, mas nada muito expressivo também, tá bom? Vamos vir agora aqui pro Brasil. Bom, aqui no Brasil, primeiro de tudo, saiu a taxa de desemprego. A nossa taxa de desemprego veio 7,9%. Eu achei um número bom. Os últimos dados, eles vêm numa queda consecutiva, né? Lembrando que esse número de 7,9%, ele é um dos menores números desde 2015. Então, assim, pós-pandemia, vale lembrar que esse dado é o dado do último trimestre de 2022, é do ano passado esse dado, tá? Mas, de qualquer forma,
Tomara que esse ano a gente consiga manter essa tendência de queda aí da taxa de desemprego do nosso país. Vamos acompanhar, né? Bom, além disso também, pessoal, hoje lá na Câmara começou a primeira reunião de trabalho da reforma tributária. Então formou-se um grupo que está discutindo aí alguns pontos sobre a reforma tributária, por exemplo, a simplificação dos impostos, que aqui no Brasil é uma confusão, então assim, a simplificação dos impostos, a redistribuição dos impostos entre os setores econômicos aqui no Brasil, de tal forma a trazer mais confiabilidade, mais simplicidade para quem empreende aqui no Brasil, né? Vale lembrar que a reforma tributária, pessoal, é uma das pautas mais esperadas pelo mercado para trazer mais credibilidade para o Brasil, para que o investimento venha para cá e para que a gente volte a crescer. Então, assim, é uma pauta, é uma bandeira, inclusive, que tem sido levantada muito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que finalmente aí o país vai conseguir implantar uma reforma tributária para ajudar no desenvolvimento econômico do país. Então, reuniões de trabalho começaram hoje, nós vamos acompanhar de perto, tá bom? Bom, além disso, pessoal, lembra que ontem eu comentei com vocês sobre a reoneração dos combustíveis? Bom, vamos lá. Então, eu falei com vocês que os impostos, que a gente estava isento dos impostos durante um período aí, eles vão voltar a compor o preço do combustível, certo? E isso é bom por alguns aspectos. Primeiro porque mostra que entre a briga política e a técnica lá em Brasília, a técnica ganhou, ou seja, a linha econômica ganhou da ala política, e isso é um ponto positivo para o Haddad, o mercado gosta disso. Um outro ponto também é que a reoneração de combustíveis faz com que o governo volte a arrecadar este imposto que ele estava abrindo mão dessa arrecadação, e isso é bom para o fiscal do país, afinal de contas, se o governo quer gastar, ele precisa receber de algum lugar, tá? Agora, existe um ponto de atenção aí, que é o seguinte: ontem o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele anunciou que quem vai pagar a gente vai reonerar, mas vai haver uma compensação do preço do combustível que a Petrobras vai dar. E isso fez com que as ações da Petrobras hoje afundassem, inclusive segurasse o nosso índice ali, já que a maioria das nossas ações hoje estavam no positivo, certo? Então, o que acontece? Hoje, às 19 horas, o Fernando Haddad ele vai dar uma coletiva de imprensa para explicar melhor esse processo de reoneração. Okay? Vai ter a reoneração, aparentemente, a Petrobras vai ajudar a equilibrar o preço do combustível para ele não ficar mais caro para todo mundo, mas como é que ela vai fazer isso? Isso é uma intervenção do governo na Petro já acontecendo? Então, assim, o mercado hoje ele ficou meio de lado, assim, ele não sobe nem desce aqui no Brasil, porque ele vai aguardar essa coletiva de imprensa para aguardar maiores informações. Então, a reoneração, sim, é positiva para o fiscal do país, é positiva porque dá credibilidade de que estamos tomando decisões técnicas no setor econômico, na economia do nosso país. Porém, a gente precisa entender melhor o que vai ser feito com a Petrobras, certo? Bom, além disso também, o governo ele decidiu que ele vai mudar a forma de pagamento de dividendos da Petrobras, tá, pessoal? Então, no governo antigo do Bolsonaro, o que acontecia? Praticamente todo o dividendo ele era entregue aos acionistas, tá? Praticamente todo. Agora não, agora uma parte vai ser entregue aos acionistas, uma parte vai ser usada para investimentos na mudança energética, né? Na evolução energética ali, de investirmos em fontes limpas e tal, e etc. E uma parte vai ser usada ali para o fundo social, para ajudar a controlar o preço do petróleo, para que numa alta mundial aí do preço do barril, que eu sempre comento com vocês aqui no resumão, a Petrobras não tenha que repassar ou mitigue o repasse total ao consumidor brasileiro, tá? Então isso foi anunciado, provavelmente vai ser aprofundado nos próximos dias aí e nós vamos acompanhar. De qualquer forma, pessoal, dólar hoje no positivo, seguindo aí os pares de moedas mundiais, tá? Aqui no Brasil. Lembrando que esse mês o nosso dólar fechou bastante positivo, pessoal, por uma tendência mundial, de fato, né? O dólar se fortaleceu no mundo com toda essa preocupação de ter que desacelerar a economia americana para controlar a inflação por lá, mas também porque este mês a briga do Lula com o Banco Central, que eu comentei com vocês por vários dias aqui, também estressou bastante o nosso mercado e isso contribuiu para a alta do dólar durante o fechamento do mês. A Bolsa também, a nossa bolsa teve uma queda considerável esse mês, inclusive a gente devolveu a alta de janeiro com a queda deste mês, atrelado também a isso que eu já comentei com vocês e uma questão mundial também, obviamente, tá bom? Então,
Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o conteúdo. E já, pessoal, todo final de mês eu posto o fechamento do mês, tá bom? O fechamento das bolsas e das commodities do mês. Então já eu vou postar isso para todo mundo. E também eu vou postar o fechamento acumulado. Então assim, o fechamento de fevereiro e o fechamento de 2023 até agora, que contempla janeiro e fevereiro. Então já esse conteúdo aí para vocês também. Beijo!